Oi, olá pessoas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu não vou jogar cartas, não vou jogar tarô. Aliás, eu devo acho que uma explicação para vocês porque eu não tô mais postando vídeo ultimamente, já tem um bom tempo. Então esse vídeo de hoje é mais uma explicação, meio um desabafo, uma reflexão, enfim. Eu preciso reformular esse canal, eu não quero fechar ele, eu não quero... Uma coisa é eu parar de postar vídeos, outra coisa é eu cancelar o canal e sumir com ele da internet. Eu não quero fazer isso. Então, para eu continuar postando, tem que mudar alguma coisa. E eu ainda não sei o que é. Mas muita coisa tem acontecido na minha vida ultimamente. Então, eu só peço um pouco de paciência porque as coisas estão como é que eu vou dizer, se acomodando, se tomando forma. Olha quem veio nos visitar. Dá oi, Maria. Ui, dá oi, coisa fofa. Eu me inspirei para vir fazer esse vídeo no Mito da Caverna, de Platão. Vou deixar aqui na descrição um vídeo do Instituto Nova Acrópole, muito esclarecedor sobre esse mito, com a professora Lucilena Galvão. Não sei se eu posso estar falando o nome, estar citando outros canais, mas... como é que eu vou dizer? Também não ganho nada com isso, mas foi o que me inspirou. E eu acho que talvez inspire vocês, talvez interesse para alguém. Resumindo, essa história da caverna, uma história que Platão cria para explicar um princípio bastante simples. Como nos dizia Einstein, pelo menos uma frase atribuída a ele que é muito famosa, a mente que se expande jamais volta ao tamanho original. Uma vez se expandindo, jamais volta ao tamanho original. E a história da caverna consiste basicamente na suposição de um buraco no chão. Um buraco, simplesmente isso, um buraco grande, que talvez as pessoas coloquem cavaletes, pedras, algum empecilho à volta para que ninguém tropece, ninguém caia nesse buraco, mas escuro, que não se vê nada lá dentro, mas também ninguém tapa o buraco. Então o que acontece? Esse buraco seria um acesso a uma galeria subterrânea, uma caverna. Mas um acesso estreito, um acesso restrito, um acesso por onde passa uma pessoa. Mas restrito, então ninguém mexe com esse buraco, ninguém se mete com ele. Mas, por algum motivo, por razões outras, quer tenham caído no buraco, quer tenham entrado por outro lugar, existe uma comunidade de pessoas que vive nessa caverna. É a teoria de Platão, né? Nessa história. É a alusão que ele faz. Então, como seria a vida dessas pessoas que vivem na caverna? Primeiro, elas vivem na penumbra. Elas vivem, de uma certa forma, com restrições de luz, porque a fonte de luz que eles têm é daquele buraco. Depois, o acesso ao buraco é alto, é escorregadio, talvez lamacento, é um acesso mais difícil. Eles não veem o que está lá fora, mas é a fonte de luz durante o dia, tem o período de luz e o período de escuridão, que seria a noite. Por haver movimento no local de cima, há ruídos, há barulhos, então as sombras que passam por ali, passam próximo, podem cortar a luz que entra na caverna.
Então, por vários sentidos dentro da caverna, não se sabe o que está do lado de fora, mas se percebe esses ruídos como ameaçadores, se percebe a possibilidade de existirem monstros lá fora. Então as pessoas vivem naquele comodismo. De vez em quando alguém questiona, alguém tenta subir, escorrega, ou quando chega muito perto da saída do buraco, enxergar a luz cega temporariamente. Quem estava com a visão acostumada ao escuro olha pela primeira vez para a luz, essa luz é cegante, é uma luz que temporariamente te escurece a vista. Mas em algum momento, um novo questionador já sabe de todas as experiências desastrosas anteriores a ele resolve se arriscar e ir mesmo que essa luz o segue. E ele vai. Chegando lá, o que ele percebe? Primeiro, realmente, a luz cega, a sensação é ruim, os barulhos, os ruídos são muito mais altos, é assustador. Mas ele percebe que olhando para baixo, que protegendo a visão um pouco, ele começa a se adaptar aos poucos, a sombra, um pouco mais de luz, e depois com o tempo ele vai se adaptando a não precisar fazer sombra nos olhos, a poder olhar o dia, enxergar a luz do dia. E ali se abre um mundo totalmente novo para ele. Existem mais pessoas do lado de fora, existem ferramentas e utilidades, existem carroças, existem várias outras coisas que as pessoas constroem, que elas podem construir lá fora à luz do dia, que na caverna não é possível e que facilita a vida das pessoas. Existe todo um mundo diferente. E nisso ele se afasta da proximidade do buraco, e aí anoitece, ele não tem como voltar naquele momento, e ele acaba vivendo no mundo de cima, vamos dizer assim, por um tempo, e mais tarde ele volta à caverna, aí ele já se acostumou, já aprendeu a viver nessa nova vida, nesse novo meio, e mais tarde ele volta à caverna, mas ele não volta como antes para se esconder à caverna. Ele volta para chamar as pessoas, para explicar que não é assim, e que agora você tem ele para ajudar, tem alguém que já conhece o outro mundo. E se você aceita dar a mão, se aquelas pessoas aceitam dar a mão para ele e subir, será mais fácil para elas se adaptarem, tendo uma ajuda, do que como foi para ele. Mas essas pessoas têm medo, acham que ele está enlouquecido por aquele ambiente hostil e que não acreditam em nada do que ele diz. No final das contas, o agridem e o expulsam da caverna. Aqui você tira a conclusão, o quê? De que as pessoas têm medo do diferente e agridem, sempre são agressivas com aquilo para o qual têm medo? Sim. Mas não é essa a situação. A situação é o ponto de vista da pessoa que saiu da caverna. É fácil compreender a agressividade daquelas pessoas porque tiveram medo quando você não está lá. Agora, por outro lado, vamos focar no ponto de vista daquele que ousou, que enfrentou seus próprios medos e que vislumbrou coisas diferentes. À primeira vista, a luz, para quem não é acostumado a ela, cega. Toda vez que você se coloca em uma nova fase de vida, toda vez que você se coloca em um novo ambiente, que você tem uma compreensão a mais e que você ousa enfrentar seus medos e buscar um novo ambiente, no início tudo parece problema. Tudo parece problema. Tudo é difícil, tudo é desafiador, tudo é diferente. E às vezes a gente até se ilude naquela situação, nossa, tá tudo pior. Não, não tá, é um período de adaptação. Muitas coisas aconteceram ultimamente na minha vida e por isso eu não tenho postado vídeo. Era o que eu estava dizendo. E o que eu disse inicialmente. Eu me mudei, tem uns 2 meses e pouco, uns 2 meses e meio. E mudei de bairro. Ainda moro na mesma cidade. Mas eu saí de um bairro classe média, mas mais
mas um bairro mais simples. E agora eu moro no bairro centro, né? No centro da cidade que eu vivo. E no que eu me mudei pra cá, a casa é pequena. Eu morava num apartamento grande lá, de 80 metros quadrados. A casa aqui é pequena, mas ela tem 3 andares. Então ela tem um terraço em cima e esse terraço compensa. O que eu pensei? Esse imóvel aqui de prateleiras, são 5 prateleiras de gato, né? Uma estrutura de madeira em formato de árvore, são 5 prateleiras como essa. Esse que a nossa Maria tá dormindo, minha Maria. Eu cheguei a pregar na parede do terraço lá em cima e a minha ideia era levar uma mesinha dobrável que eu tenho lá pra cima, gravar os vídeos do canal lá em cima, estudar lá em cima, porque esse aqui é o quarto que eu tenho para escritório, e aí ó, da minha mão daqui eu encosto na parede, se eu esticar a outra mão eu também encosto na parede. É um lugar bastante apertado e com pouca iluminação, a iluminação aqui é artificial, tá? O meu quarto de dormir é bem amplo e tem uma boa iluminação natural, mas o arranjo dentro dele ficou difícil para fazer escritório e quarto, fazer esses 2 ambientes lá. Então eu teria um ambiente lá em cima no terraço e também para aproveitar lá, dá para ver o pôr do sol, é muito legal. Só que não foi bem assim. Na primeira noite, depois que eu moro de aluguel, em primeiro lugar, eu não posso ir para um bairro nobre, eu moro num bairro que eu posso pagar. E aí, a primeira noite, logo depois que eu me mudei, a casa estava muito bem maquiada, estava pintadinha, coisa e tal. Caiu uma chuva forte. E aí, 2 coisas apareceram. Uma, o telhado são 2 abas com inclinação para dentro e uma calha que corta bem no meio do terraço, né? Bem no meio, toda a extensão do telhado. A calha transbordou em toda a sua extensão, eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu morava em apartamento, eu não sabia o que era problema de telhado, o que era vazamento de calha, etc. Inundou a escada, inundou o chão do terraço e molhou a escada. A telha tinha rachaduras. Gente, eu nunca imaginei que a telha tinha rachaduras, eu não vi aquelas rachaduras. A telha não estava quebrada, não estava aberta. Rachadura. Vazou em cima desse móvel, vazou todo um lado da parede, porque tinham 3 telhas rachadas ali. Falei com o proprietário, porque a imobiliária dessas online, é com um aplicativo, então tudo é chat pelo aplicativo, é muito difícil você conseguir falar com um responsável da imobiliária e você sempre consegue falar abrir um chat para falar com proprietários, independente para falar direto com o proprietário, sem o intermédio da imobiliária. Resumindo, o proprietário já veio pessoalmente 2 vezes para fazer o conserto, disse que fez e as 2 vezes continuou vazando. Eu já estou há 2 meses e meio aqui e chove dentro, chove todo o terraço, não tem como utilizar 1/3 da casa, né? Então, eu já cansei disso, eu já cheguei no momento que eu vou tomar uma atitude e... Enfim, chegou no meu limite porque eu apelei para a imobiliária também não fez nada, já tem quase 3 meses, eu vou ter que me mudar daqui, bem ou mal, mas não antes de um processo, então isso vai demorar um pouco. Cansada disso, tá na hora de sair da caverna, foi o que eu pensei para mim. Eu sempre gostei muito da arte de mangá. Eu não gostava de desenho de luta, mas eu não gostava até a página 2. Até gostava, sempre gostei de aventura. Mas uma coisa que desde a adolescência eu admiro muito é aqueles bonecos de mangá, aquele cabelo azul marinho que eles tinham. Sempre achei muito bonito. Na minha família toda isso sempre foi um tabu. Parece bobagem para uma pessoa adulta. Mas chega um ponto, primeiro, você não faz o que quer porque não pode. Depois chega um ponto que você não faz o que acha bonito ou o que quer, ou não faz nada para... até esteticamente contigo mesmo, nada para ficar bonita, nada diferente, porque você acha que é bobagem, porque pode ficar para depois, porque não é prioridade.
E nisso você vai priorizando os outros, vai priorizando o tudo menos você. Então, emblematicamente, já que eu me revoltei com o proprietário, já que eu me revoltei, não só com isso, com uma série de situações, porque ultimamente parece que o mundo está caindo na minha cabeça. Eu estou resumindo nessa situação da casa só, mas eu resolvi pintar o cabelo, vou pintar meu cabelo de azul. Meu cabelo natural, a cor natural é preto, eu tinha tinta para esconder os fios brancos, então eu descolori a princípio, não descoloriu completamente. Na raiz, descoloriu completamente e depois ficou esse degradê. Amarelo, aí foi alaranjando, acobreando, até ficar esse marronzinho na ponta, né? Um marronzinho até meio douradinho, legal. Mas esse foi o resultado da descoloração. Só que eu comprei uma tinta, um pigmento vegano, que não foi uma... Eu tinha indicação de uma marca, não foi a marca, porque eu não encontrei, estava em falta na farmácia. Na farmácia não, nas lojas de material de cosméticos para cabelo mesmo. E aí eu fui na... Eu comprei a que me indicaram, como vegano. E o resultado final foi esse. A tinta não pegou, ela só pegou na raiz e muito pouco, porque onde ela pegou tá esverdeado, não tá exatamente azul. Todo o tratamento foi bem feito, o cabelo ficou bonitinho, mas chegou na raiz, mas chegou no pigmento, o pigmento é uma bosta. Por que eu insisti em comprar uma tinta vegana? Porque eu sou vegana, porque eu quero a garantia, pelo menos, não é nem por uma questão de química pesada. Eu quero a garantia, pelo menos, de que não tenha nenhum ingrediente de origem animal nos produtos. E produtos que você não imagina costumam ter, né? O resultado, eu vou reclamar da tinta com o fabricante e eu vou ter que arrumar outra tinta, porque como tá, esse verde eu tenho que tirar, pelo menos eu não quero escurecer de novo, mas esse verde eu tenho que tirar. E aí, Priscila, como é que você tem tanta vergonha de aparecer na frente de uma câmera e consegue... Aí aproveitei e fiz as unhas. E consegue... E aparece justo quando você fez um tratamento no cabelo meio, de certa forma, desastroso. Eu tô pelo menos com uma cor que eu considerei horrorosa. Porque a vergonha é o de menos. Na verdade, a questão foi quebrar o tabu. Se o que eu mais tinha medo, que era mudar a cor do meu cabelo para uma cor fantasia, para uma cor nada a ver, se eu parecia louca, eu já enfrentei, o resto agora é bobagem. Vai ser fácil arrumar isso aqui? Não. Agora eu preciso fazer uma análise mais acurada, fazer uma pesquisa sobre as tintas pigmentos veganos e não veganos de diferentes marcas, etc, 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 para conseguir consertar, o que significa que isso aqui vai ficar uns dias. Mas isso aqui eu tô falando não porque eu tô me referindo a cabelo, não porque cabelo é um problema meu, mas é uma questão de... Porque o cabelo é uma questão emblemática para mim, é uma forma de expressar, em primeiro lugar, as mudanças profundas, as mudanças emocionais, as mudanças espirituais, a forma como eu me vejo, a forma como eu tenho me visto ultimamente e como minhas reflexões a respeito disso, a respeito lá daquelas coisas, questões de infância, que de vez em quando vem à tona de novo e que virão essas lembranças toda a tua vida, só que elas vão... Cada vez que elas voltam, elas têm um impacto emocional menor em você. Então, somando 1001 conceitos e histórias, eu me sinto em um processo de transformação interior e isso para mim é tão emblemático que eu resolvi expressar externamente também. Então, essa mudança de cor do cabelo é uma representação das mudanças internas minhas. Se eu tivesse uma carta para nos dizer, para nos dar hoje, seria o louco. Aquele que perde o medo e se atira na mudança.
que permite a morte do velho eu e que você só consegue se jogar nisso depois de passar por isso. E você só chega nessa etapa de conseguir deixar para trás muita coisa, de conseguir matar aquele seu velho eu, depois que você passa pelos arquétipos do enforcado e da torre, ou seja, do sacrifício, das coisas estarem tão difíceis que não dá mais para enxergar as coisas da forma como você enxergava. Você começa a vislumbrar caminhos quando você desmorona, quando você parte para a torre, quando você tenta quebrar aquela estrutura. Você percebe que existem outros ângulos, que existe saída, que existem outras formas de ver a situação. É o momento em que você deixa de vez para trás tudo aquilo que não te servia e está pronto para enfrentar novos desafios. Esse canal, é claro, que participa dos meus novos desafios. Recentemente eu assisti, porque eu também sigo outros tarólogos, óbvio, eu sigo N outros conteúdos diferenciados no YouTube também. Então, recentemente por esses dias, né, por esse último mês, eu assisti 2 outros vídeos semelhantes, 2 vídeos de desabafo, de reflexão de 2 outros canais, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Não estou fazendo propaganda de ninguém, estou mostrando coisas que mexeram comigo, que me trouxeram a isso e que eu acho interessantes também, um ponto de vista diferente, cada qual autorreflexivo sobre a própria vida, para, sei lá, é uma coisa que se você está em alguma situação parecida, é interessante observar como as outras pessoas lidam com suas próprias experiências. Por exemplo, um dos que eu pretendo deixar o link do vídeo aqui embaixo é de uma taróloga, Renata, e que ela fala no desafio. Ela já jogava tarô antes, quando era casada, no desafio dela desde a separação de usar o tarô como forma de vida e de viver disso e de voltar a jogar, pelo que ela conta, e de usar isso para sustentar a família, né? Sustentar a si e as suas filhas. A questão do tabu, do jogar ou não jogar tarô, é um tabu que eu tenho na minha família, é um tabu da minha vida, e que não é uma coisa que ela questiona. Também não é uma coisa que esses canais maiores, das pessoas que já estão nisso há mais tempo, questionam, porque essas pessoas já chegaram numa fase que isso não... Enfim, que elas venceram essa etapa da opinião alheia ou do medo das aparências há muito tempo atrás, ou de alguns medos que eu ainda tenho, elas já venceram há muito tempo atrás, mas que esse gato que gritou, caso vocês tenham ouvido no vídeo, não é meu, tá? É o gato do vizinho que vive brigando. Mas que elas têm outros medos, mas que a gente nunca vai deixar de ter medos, nunca vai deixar de enfrentar desafios e nunca vai deixar, em algum momento da vida, de parar para observar a forma como eu estou sendo visto, a forma como o outro pode estar me julgando. Entendeu? Essa questão de você ser o mais autêntico possível, você é o mais autêntico possível, mas é incapaz de você ser 100% autêntico, dizer tudo que der na avenida, até por uma questão de respeito ao outro. Tem coisas que você expressa, que você, na forma de se expressar, desrespeita outras pessoas socialmente. E tem coisas na forma de se expressar que são inúteis, e aí que não vem ao caso, que são, de certa forma, imaturidade. E aí o limite do que é são e do que é
até o conceito de sanidade, mas principalmente esse limite do eu não vou me expressar de forma, não devo me expressar de forma imprópria, e ao mesmo tempo eu tolho coisas que eu estou considerando impróprias, que eu estou me bitolando, me trancando, que eu estou me retendo demais e não estou me expressando autenticamente. São coisas que a linha é tênue, a linha divisória entre isso, se é que ela é de fato expressa, será que existe uma divisória entre isso, clara, estabelecida? Então, não deixam de ser receios e de ser coisas que, em maior ou menor grau, nós vivemos ao longo de toda a nossa vida. E a cada nova etapa, nós teremos medo de novo, nós teremos dificuldades de novo, nós teremos que enfrentar novos desafios. Porque a gente só cresce nos desafios. A gente só cresce quando enfrentamos os medos, a gente só cresce, a gente só amadurece quando nos deparamos com coisas novas. Quando perdemos o medo de errar. E sim, erramos. Sim, eu precisava de mais reflexão, de mais análise, de mais cuidado antes de sair pintando o cabelo. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava desse erro. Porque se não tivesse feito, mesmo com o risco de dar errado, talvez eu nunca faria. Eu estou usando um exemplo bobo, ou pelo menos eu estou considerando esse meu exemplo bobo, mas eu já pensei em pintar o cabelo antes, em mudar a cor exatamente, em pintar de roxo, em pintar de azul, em momentos diferentes da minha vida. O que me deteve? Eu preciso pensar melhor, ou eu preciso estudar melhor sobre tintas, eu preciso ver se clareamento, não, todo mundo fala mal da química do clareamento, que ele danifica muito o cabelo. Sim, ele danifica o cabelo, é fato. Mas eu tenho medo do meu cabelo cair, porque as pessoas me falam mil e uma coisas diferentes, ou seja, por várias reflexões eu deixei para estudar um pouco mais e fazer um pouco mais tarde, e nem estudo aconteceu de novo, eu simplesmente não fiz mais tarde. Então, se eu quero mudar, eu vou lá e mudo. Se deu errado, eu conserto. Se eu precisava disso para funcionar, para me movimentar, então foi assim que eu fiz. Então é um erro. Foi um erro, de certa forma, sim, porque o resultado não foi o que eu queria, nem de longe. Por outra forma, é um movimento, é um primeiro passo. Então eu deixo aqui uma reflexão do que você pode ter medo, do que você pode estar se escondendo, porque sempre na nossa vida estamos nos escondendo de alguma coisa, e cedo ou tarde isso bate na nossa porta e nos convida a encarar nossos medos. E aí depende de você. Se jogar no desconhecido, ainda que seja sim de fato loucura, mas por vezes nossa alma pede loucura. Ou tentar se reacomodar ao que era antes. Oi, desculpa, gente. Porque, bem ou mal, a gente às vezes não é mais como era antes. Na verdade, nunca somos mais como fomos há um minuto atrás, como fomos no dia anterior. Então chegamos a um ponto, e inevitavelmente em algum momento na vida a gente chega nesses pontos, várias vezes ao longo da vida, que você não tem para onde voltar. Então, a saída é essa. É encarar novas coisas que possam vir na sua vida, mas que certamente as coisas que eu vivia antes, por exemplo, a situação que eu reclamei do telhado, são coisas que eu não tolero mais na minha vida e que eu não vou mais tolerar. Simples assim. Porque eu não tenho mais saída. Então, um grande beijo, desejo tudo de bom para vocês.
Peço desculpas por esse desabafo, mas às vezes, observando a experiência alheia, tomamos coragem e mudamos muita coisa na nossa vida. Ou refletimos a partir da ótica de uma ótica diferente, conseguimos refletir melhor sobre o que acontece na nossa vida. Eu acho que essa é uma das grandes, das incríveis benesses das redes sociais, da forma como as pessoas são livres para se expressar hoje em dia. É a troca de energia, é essa troca de informações, é essa vivência mais rica que a gente recebe. Tá bom? Tchau, tchau.